Pitólio, veja só. É, quando eu leio no jornal, acho que foi semana passada ou retrasado, que o Tarcísio quer lançar o Rodrigo Garcia como candidato a senador por São Paulo, eu fico me perguntando por que que esse assunto não virou, esse sim, virou o assunto do momento. Rodrigo Garcia, que é o melhor amigo do Alexandre, é vice do Dória. O cara frequenta o Palácio dos Bandeirantes semanalmente e ninguém fala nada. O Kassab, até ontem, o partido dele votava tudo que podia contra a direita. Tem 3 ministérios no governo do Lula. Ninguém fala nada. Então, assim, aí a turma passa em cima desses detalhes como se não existisse. Nós estamos vendo essa turma toda. Eu, pelo menos, eu falo as coisas abertamente, não tem problema. O pessoal fala, apoiou o Farsal. Farsal podia até ser uma merda de prefeito. Uma melhor do que esse Nunes do Centrão, que cresceu na política pendurado no saco do Michel Temer e sabe-se lá outras coisas. Ou seja, eu não vou deixar de defender essas coisas que eu acredito. Nós fizemos, como eu te disse aqui, nós fizemos sempre a defesa do presidente Bolsonaro. Mas há coisas que são diferentes, é normal. Agora, as pessoas remam a favor dele. Você imagina na Câmara dos Deputados hoje, se você pusesse esse assunto de anistia para votar, eu te garanto, põe meu mandato em risco, que uma parte do PL vota contra a anistia. Contra. Então, e esses caras, ninguém fala nada. Não, o Zema, o novo é que é o traíra, o PL. Escuta, tá cheio de gente lá que é do PT, que era ligada, estava lá nos esquemas de corrupção na época lá do Ministério dos Transportes, do DENIT. Então, assim, vamos botar o jogo para frente. Tem uns caras bons em outros partidos também. Então, a gente hoje tem as pessoas. Veja lá, o Osmar Terra, que foi ministro com a gente no governo Bolsonaro, é do MDB. O Palumbo, que é um bom deputado, é do MDB. O Messias Donato é do Republicanos. O próprio Zucco, que hoje é líder da oposição, era do Republicanos também. Então, Marcon, assim, do Podemos. marcou ótimo. Então, tem gente boa, né? Tem gente boa em vários lugares. O Mas, que que a gente precisa entender? Cada um tem uma cabeça e vamos tocar para frente. Vamos remar junto. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu não enxergo direito, tenho que pôr o óculos cada vez que eu faço isso, né? Mas estava lendo aqui os comentários, né? Virou um fla-flu de tipo, não, fulano é uma coisa meio bipolar. Ou o cara é maravilhoso e não sei o que, não sei o que, ou o cara não presta, traidor, isso, aquilo, outro. As coisas não são assim. E digo mais, embora eu tenha algumas opiniões, é isso, a turma sabe exatamente quais são as minhas opiniões sobre certas pessoas, mas eu acho que essa hora, deixa quem está do nosso lado remar junto conosco, não tem problema. O importante é a gente conseguir reverter a anistia injusta, absurda, que tem recaído sobre esses presos do 8 de janeiro. O próprio presidente Bolsonaro, da mesma forma, poder ver restabelecidos os seus direitos políticos, para ele próprio poder concorrer, né? Agora, não é porque você tem, sobre determinado ponto, alguma posição diferente que você se torna um inimigo, de jeito nenhum. Então, acho que é um pouco por aí, né? Nós temos que olhar, inclusive, como é que a gente faz nos estados. O que está acontecendo nos estados? E o que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer com o nosso país se não reverter essas questões todas da anistia, tanto dos presos do 8 de janeiro, quanto do próprio presidente Bolsonaro? Qual é o plano B? Você tem que ter uma noção de estratégia até para tentar blindá-lo, né? Tentar blindá-lo, blindar o presidente Bolsonaro. Ele vai ter uma sustentação jurídica para ele, vai ter uma sustentação econômica, financeira para a família dele. O PL, como é que o PL vai se comportar se o Bolsonaro continuar impedido de falar e se posicionar? Vamos ver. Então, eu acho que tudo isso é importante. O Brasil vive um momento muito complicado em que os poderes se juntaram contra a direita, a imprensa, em que pese a gente tenha visto aí algumas defecções, está tá ainda muito contra nós, a grande imprensa. agora, Salles, duas pautas importantes a gente tem pela frente que eu também entendo que pode melhorar a relação com o Brasil, que é a anistia, claro, e o fim do foro.
Como é que está isso, Salles? Isso aí conta com o apoio dessa oposição de fato? Tem o lobinho em pele de cordeiro? Como é que você olha o avanço dessas pautas, Deixa eu até Salles? complementar, Salles. Pelo que a gente está vendo, ninguém vai largar a mão de ninguém ali, né? Ontem teve uma decisão do Flávio Dino, que não é diretamente ligada à lei magnífica, mas ele dá ali um sinal, tem uma ação também na relatoria do Zanin, está aguardando o parecer da Procuradoria-Geral da República. O que a oposição pode fazer agora nesse momento? Porque teve uma tentativa de obstrução, aí veio uma ameaça ali de caçar o mandato desses deputados. Há alguma conversa, algum planejamento da oposição em algum outro ato? Porque, ao que tudo indica, ninguém vai pautar nada, não sei se... Como é que você está enxergando essa situação? Há possibilidade de pautar essa anistia, Salles? Eles vão enfrentar essa situação? Eu acho que a anistia, a gente tem que manter uma pressão muito grande para as duas casas pautarem. Primeiro a Câmara, depois o Senado. Eu não vejo uma boa vontade do pessoal da cúpula da Câmara dos Deputados em fazer isso avançar. Seja porque não estão engajados do ponto de vista de convencimento pessoal, não estão, mas mais do que isso, porque são objeto de pressão jurídica em cima deles, né? Uma forma que isso poderia reduzir a pressão em cima daqueles que não estão colocando por medo é você votar a alteração do foro primeiro, porque isso é uma medida praticamente unânime na Câmara e eu diria que no Senado. Mas também sobre esse ponto há uma pressão jurídica e há uma pressão em cima do presidente da Câmara, do Hugo Mota, para que ele não coloque a votação da alteração do foro. É preciso lembrar como é que o foro foi jogado de volta lá atrás para o Supremo. O Aécio Neves, que à época tinha os seus enroscos que ele queria ver resolvidos lá no Supremo, fez força para aprovar isso lá no Congresso, e a partir dali, acho que foi 2001, se eu não estou enganado, estabeleceu-se essa norma. Bom, muito bem. Quem é que agora é contra voltar? A turma, obviamente, que tem bom trânsito no nível superior e, portanto, ali consegue apagar os seus problemas. Você vê aí o Paulinho da Força foi contra a mudança do foro de volta, o Aécio foi contra a mudança do foro, mas 70% dos deputados da Câmara, eu diria 80% talvez, são favoráveis. Alguns porque são perseguidos injustamente por questões políticas e outros porque têm lá os seus processos criminais porque fizeram coisa errada e têm medo de serem autuados ali, querem ter a chance de recorrer em primeira e segunda instância, como qualquer cidadão normal. Então, talvez o melhor mecanismo para você utilizar numa situação como essa é alterar o foro deixando um item de opção, Pitoli. O próprio parlamentar diz, num determinado momento, se ele quer ou não fazer valer o foro por prerrogativa de função. Se ele disser, não quero, vai para o primeiro grau ou para o Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça. Se ele falar, eu quero exercer o foro por prerrogativa, ele fica lá no Supremo. De repente, uma fórmula dessa, que dê ao parlamentar essa opção, faria com que a votação disso passasse mais facilmente. E aí, passando a alteração do foro, eu acho que os parlamentares estão mais livres para votar também o tema da anistia. Eu acho que primeiro um assunto, depois o outro. Mas você vê que a turma já embolou a pauta da Câmara com essa história da adultização, da erotização das crianças e tal. Quer dizer, pegaram esse assunto, transformaram isso numa discussão prioritária, não que não seja as crianças, mas a censura que eles querem colocar dentro do tema, e aí subverteram a pauta da Câmara dos Deputados. Salles, obrigado por estar conosco, pela franca conversa. Pitoli. Um grande abraço aí. Abraço.